Olá, boa noite. Começando mais um Papo da Cuxia aqui. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, mas antes vamos falar sobre algumas iniciativas do setor para ajudar os técnicos nesse período de pandemia. Nós temos hoje o Fundo Marlene Collet, que vocês podem acessar e vocês podem contribuir, ou se você for um técnico teatral, se inscrever para poder ser contemplado. Eles estão liberando cestas básicas e cartão de auxílio alimentação. Temos também o SATED, que também está com uma iniciativa de cestas básicas, e hoje foi lançado uma campanha pelo Benfeitoria do SOS Técnica São Paulo. Quem quiser mais informações está aqui embaixo, você pode contribuir, mas é uma iniciativa que vai auxiliar até 340 técnicos da nossa categoria nesse período de pandemia. E, bom, vamos começar. Hoje, nosso convidado é Jorge Ferreira Silva, já está aqui do nosso ladinho. Boa noite, Jorge. Boa noite, Lício. Giovana, boa noite a todos. Nós temos hoje aqui com a gente o Alício Silva também, que está aqui coordenando a live junto comigo. Eu sou a Joana Pegorari, sou produtora cultural. Daqui a pouquinho a gente se apresenta e eu vou falar um pouquinho do Jorge e por que a gente trouxe ele aqui hoje. O Jorge ele é cenotécnico uruguaio, iniciou no teatro em 1975, começando lá no Teatro 13 de Maio, como auxiliar de maquinista. Logo depois, ele trabalhou até 79 no Teatro Municipal. Do Teatro Municipal, teve uma longa carreira na construção de cenários e para espetáculos de teatro, ópera. E em 87, o Jorge é contemplado pelo Prêmio APTESP como cenotécnico de teatro adulto. Em 93, recebe o mesmo prêmio na categoria infantil. Em 99, o Jorge passa pela Quadrienal de Praga, convite do Márcio Tadeu, que também foi um dos colaboradores aqui, entregando para a gente um depoimento lindo para o Jorge, que a gente já apresentou aqui. E desde os anos 2000, o Jorge trabalha numa parceria com o Denis Nascimento, outro grande mestre da cenotecnia também, na empresa Jorge Denis Produções. Então, para falar um pouquinho do Jorge, eu sou suspeita para falar, porque eu sou, além de tudo, uma grande admiradora do trabalho dele, sempre fui, desde a primeira vez que eu estive no galpão de cenografia dele, para mim foi um encanto conhecer aquele lugar onde a mágica acontece. E hoje o nosso bate-papo ele é sobre esse livro aqui, ó, Os Invisíveis, aqui, Os Invisíveis do Teatro, o primeiro ato do livro que o Jorge acabou de lançar, saiu do forno tem pouquinho tempo, tá para completar um mês do lançamento. E nesse livro o Jorge relata histórias sobre o processo dele de entrada no teatro, como foi a adaptação dele no conhecimento dessas novas ferramentas e desenvolver essas novas habilidades como cenotécnico, como se reconhecer como maquinista, como trabalhar com pessoas que normalmente não têm a visibilidade que a gente tem quando a pessoa está no palco, os profissionais do backstage. E o Jorge fala muito sobre diversas histórias que são interessantíssimas, curiosas, algumas até engraçadas, de situações que ele passou nos backstages, inclusive incluindo as fichas técnicas com o nome de todos os profissionais que trabalharam nos espetáculos que ele já trabalhou. Esse aqui é o primeiro ato, nós teremos mais dois livros, segundo ato e terceiro ato, são 3 livros no total. E para começar a conversar, eu queria fazer a primeira pergunta para o Jorge. Jorge, aonde surgiu essa iniciativa de escrever um livro e como que você enxerga a importância de ter esses registros documentados hoje para a gente? Bom, eu sempre achei que eu tinha uma dívida com todos esses colegas da técnica desde que eu iniciei minha trajetória. E, assim, pensando e vendo o tempo passar, eu vi que muita gente importante que eu conheci foi ficando esquecida, né? Então eu achei que era importante recuperar o nome dessas pessoas para que ficasse registrada e, enfim, foi mais ou menos por aí. Legal, Jorge. Eu acho que bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Joana. Meu nome é Alício Silva. Eu sou cenotécnico, um dos aprendizes do Jorge e um cara que sempre me guiou
bastante, assim, quando eu comecei, e também ficou me guiando por um bom tempo. E é um prazer ter você aqui. E a gente está com outra pergunta aqui, né, que é... Jorge, fala para a gente um pouco sobre seus parceiros de trabalho e o papel da criação na técnica. Por falta de prática no ritmo das técnicas de construção de cenário, você acaba desenvolvendo recursos e ferramentas com novas técnicas. Você narra no livro a primeira experiência de troca de cenário no municipal, suas experiências com grandes mestres do teatro, o choque de trabalhar com outras qualidades de materiais no cenário para o show da Liza Minnelli, que eu acho que é uma coisa que é um marco que você coloca no livro. A ideia de criar a parafusadeira, também juntar as ideias que nem dentro da sua construção, você junta bastante coisas e criou um processo, um método bem seu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução que você vê das ferramentas, e como que foi esses profissionais lidar com isso, essas coisas. Essa evolução, eu posso dizer que foi uma necessidade, ou seja, eu quando cheguei aqui, eu não tinha experiência de trabalho, nunca tinha trabalhado no Uruguai, resolvi ficar aqui porque eu era um andarilho, meu dinheiro acabou, enfim. Eu caí no 13 de maio, conheci uma turma lá, conheci o pai do Pelé, Geraldo Marques, mais conhecido como Batucada, que foi um dos técnicos, dos maquinistas mais importantes que o Brasil já teve. Bom, e eu comecei ajudando as pessoas. Ele um dia falou, vou te levar no Teatro Municipal. Bom, fui para o Teatro Municipal, conheci um monte de gente lá, mas eu era um simples ajudante e lidava com as dificuldades de não conhecer direito o idioma, enfim, de não ter prática de trabalho, apesar de que eu sabia ler plantas e conhecia escalímetro e todas essas ferramentas assim, mais de leitura das coisas, mas eu achei que eu tinha que aprender a trabalhar, né? E não foi fácil seguir o ritmo daqueles colegas que eu acompanhava no teatro, né? Foi e eu achei também de que eu não ia, por mais que eu me forçasse, tinha técnicos ali, hoje alguns trabalham com a gente, né? Você também conhece, Francolino, Gilberto, terrível, de minha geração também o próprio Pelé, o irmão do Denis, o Esteban, que é de minha geração, né? Eram caras que tinham um ritmo de trabalho alucinante, assim, eles eram muito rápidos, enfim. E eu ficava olhando aquilo, eu não vou conseguir acompanhar esses caras, não adianta ou seja, ou eu desisto, ou eu penso em uma outra coisa, né? Mas eu não tinha muito esse pensamento até ir a trabalhar na montagem do cenário de Liza Minnelli, né? Porque isso foi um acaso, né? Mas a forma de como que o cenário era construído, os praticáveis, tudo isso, eu pensei, bom, aí existe um diferencial de coisas que, de pronto, eu poderia fazer transformando isso do ferro para a madeira, porque o cenário dela era tudo de ferro, ou seja, uma coisa maravilhosa, para 1977, assim, a gente chegava nos trabalhos, a sacolinha, o serrote aparecendo fora da mala, martelo, esquadro, a plaina, essas coisas. Aí, quando eu cheguei lá no Palácio das Convenções de Anhembi, o cenário era todo de ferro, tudo encaixado, tudo parafusado, os tampos dos praticáveis eram de acrílico transparente, as sacolinhas dos marceneiros que foram montar ficavam encostadas ali. Então, eu achei que, a partir disso, existia um caminho a ser seguido, a ser pesquisado, coisa e tal. E, bom, foi algo que eu registrei na minha cabeça, mas não comecei imediatamente nessa pesquisa. Não, foi... Bom, o tempo me dará
essa oportunidade mais para frente, enfim. Foi mais ou menos assim que de onde surgiu a ideia de criar uma nova metodologia, né? Da forma como eram feitos os praticáveis, essas coisas, que você também passou pelo curso, ou seja, a forma de fazer um praticável nos anos 70, quando eu cheguei no Teatro Municipal, era tudo vindo da escola italiana de artífices, né? Ou seja, em base a poleias americanas e tampos do praticável. Quando tinha americana, às vezes não tinha e você tinha que destruir. Cada vez que você desmontava o praticável para viajar, você destruía o praticável, se não tinha americana, né? Só mantinha as poleias. Então, construir isso era um método que já vinha de muito tempo atrás, né? Então, assim, essas coisas que eu fui pensando, como que eu poderia ajudar a melhorar minha performance sem correr atrás de todos aqueles caras, né? E fora de que naquela época, por exemplo, não existiam parafusos para ser aplicados na construção de praticáveis, né? Era todo feito a base de pregos. Eu não lembro corretamente, mas eu acho que o pessoal tinha um jeito de colocar os pregos um pouco na diagonal para que eles não subissem e descessem, já que o prego é o elemento de fixação, mas ele é liso, né? Então, assim, a tiração de sarro do pessoal, dos artistas, sobre os praticáveis barulhentos, era uma constante no dia a dia da gente, né? E tudo isso foi incomodando e ajudou bastante na pesquisa que foi acontecendo, né? Jorge, você lembrando que deixa eu só complementando, lembrando que o Jorge também é formador na escola, na SP Escola de Teatro, tem iniciativa também de cursos no Sérgio Cardoso nos anos 2000, correto, Jorge? E também formou vários técnicos dentro do próprio Galpão, né? 2003, né? E também formou... 2010 foi 2010, né? É no Sérgio Cardoso. No Sérgio Cardoso. E também tem... Bom, saiu formando técnico à torta e à direita aí, que tem muitos técnicos que passaram lá pela empresa, tanto na época do Ipiranga, quanto na época de Itaquá, né? Sim, foi uma longa história, até... Ou seja, o período de minha trajetória é mais ou menos dividido da seguinte forma. Os primeiros anos do Municipal, né? 3 anos praticamente direto no Teatro Municipal, até 77. Depois, uns 2 anos, eu continuava trabalhando no Municipal, em espetáculos que vinham de fora, que precisavam mais maquinistas para operar os espetáculos. E trabalhando também com outros mestres, fui aprendendo com outros mestres. A partir de 1980, por aí, eu começo a ter uma parceria com um patrício meu, o Walter Emílio, que também foi um cara assim que teve uma trajetória bastante importante nos anos 80 aqui no Teatro Paulistano, e depois ele acabou indo para o Rio de Janeiro, depois faleceu, enfim. E, bom, e logo, uns 3 anos depois da minha parceria com o Walter, eu já vinha alimentando a história de ter um local de trabalho, porque, assim, essa ideia dessa estrutura que eu tinha visto do show da Laisa Minelli, ela precisava de um local de trabalho, certo? E naquela época, ninguém... que eu me lembre, por exemplo, dos mestres com os quais eu trabalhei, ninguém tinha um local de trabalho. Pupi tinha um local de trabalho, mas eu não lembro de Pupi assim em algum teatro naquele período, porque era um período que o cinema estava muito... tinha muitas produções de cinema, eu sabia mais ou menos porque o Batucada trabalhava muito com Pupi, incluso Pelé começou com Pupi e trabalhava com ele, né? Então era dos poucos cenotécnicos que tinham um local de trabalho, mas Arquimedes não tinha, já o local de trabalho do Jarbas era a oficina que
que existia no Teatro Aliança Francesa, onde ele trabalhou por muito tempo. O Espanhol também não tinha um local de trabalho. Quem mais? Rodrigo Cidi tinha um local de trabalho, mas esse pessoal que tinha um local de trabalho não eram aqueles cenotécnicos que se dedicavam mais exclusivamente a teatro, como era o caso do Charbas, do Arquimedes, do Espanhol. Tinha muito pessoal fazendo stands. Rodrigo Cidi fazia bastante stand, por exemplo. O Pupi, eu acho que também trabalhava bastante no centro de convenções de Anhembi. Eram essas mais ou menos as atividades que existiam extra-teatro, né? E todos esses colegas que a gente conhece hoje, por exemplo, e que estão junto da gente ainda hoje, Francolino, Terrível, Gilberto, enfim, esse pessoal trabalhava muito com stand, com cinema, coisa e tal. Mas eu não quis arriscar de seguir esse caminho, primeiro porque eu gostei de teatro, e segundo porque eu pensei, eu fiz alguns trabalhos, sim, fazendo stands em Anhembi, mas não era uma performance, não era das melhores performances, nem eu mesmo ficava satisfeito com essas performances. Isso aqui não tem minha pegada, né? Então, eu voltei para o teatro, ficava lá no Municipal, fiquei uns 3 anos com Giacchieri, e fiz um aprendizado muito bom lá, muito bom. Foi muito bom. Joana, não estou te ouvindo. Oi, eu estava conversando. Oi, desculpa. Eu estava conversando mais cedo com a Alice a respeito dos acordos de trabalho e dos pagamentos, não foi, Alice? Que você tinha até levantado uma questão. E? Que era, assim, falar um pouco desses acordos de trabalho instantâneo feito por telegrama, que é uma curiosidade que, para os dias de hoje, a gente vai... E tem a história, né, que você fala disso, e para a gente é tão irreal, porque hoje as coisas sempre precisam ser tão dinâmicas. Como que você se organiza, como que você se organizava com orçamento, com os cascalhos, com o dinheiro que entrava, essas coisas? E já que vamos falar disso, explica para a gente como foi essa premiação que você não foi receber. Falei com o Estevão, e ele deixou de receber alguns também. E como era essa avaliação? Eu queria saber como que eles avaliavam o trabalho do cenotécnico nessas premiações. Bom, mas tem várias perguntas aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ser pela última, depois você vai lembrando das outras. Por exemplo, eu participei em algumas premiações com o Estevão e com o Walter. A gente esteve junto nas premiações, mas nessas premiações quem ganhou foi o Arquimedes, que não foi receber. Parece que sempre escolhi quem ia receber, né? Porque às vezes que eu participei concorrendo e que frequentei a premiação, nunca ganhei. E acho que foram umas 3 ou 4, não sei. O Esteban também frequentou, nos encontramos em algumas oportunidades, o próprio Walter, coisa e tal. Mas os que ganhavam eram sempre o Arquimedes, eu não sei, porque, por exemplo, isso era referente era referente ao prêmio APTESP, né? O prêmio APTESP era um prêmio da própria categoria, né? Escolhido pela própria categoria. Então, assim, eu não sei dizer para você que existia uma avaliação técnica de seu trabalho. Eu acho que existia, assim, uma simpatia pelo grupo ganhar o máximo de prêmios, ou se realmente, às vezes, o resultado merecia, né? Eu posso dizer para você o seguinte: os 2 prêmios que eu ganhei, o Saci, eu acho que foi um prêmio que realmente, ou seja, no próximo livro está detalhada a história do Saci. É
o Saci foi um tratado de cenotécnica, mais ou menos. O Saci, o outro dia falava com Viviane Ramos, a gente estava revisando sobre um livro técnico que a gente estava fazendo, e ela falava assim, nossa, o Saci merecia um livro separado, né? Porque foi tanta coisa, e foi o primeiro trabalho que Denis fez comigo. Foi o primeiro trabalho que, apesar de que já nos conhecíamos fazia muito tempo, o primeiro trabalho com Denis foi em 1993. Com direção do Vladimir Capella, né? Direção de Vladimir Capella. O prêmio do Pássaro Poente também, eu acho que foi um prêmio, não sei, o grupo Poncan era muito grande, né? Tinha muita gente, né? Mas o projeto do Takashi Fukujima era muito limpo, muito diferente, muito parecido aos trabalhos que eu tinha feito nos anos 80 com Felipe Crescenti. E foi um desafio bem interessante, né? E Takashi também era um artista plástico incrível, assim, me deu plena liberdade de trabalhar, de escolher os caminhos a seguir, né? Referente ao que vocês estão dizendo dos acertos. Enfim, eu acho que... Do Telegrama, conta a história do Telegrama. Conta a história do Telegrama, e aí depois a gente entra nos acertos aí, orçamento, como que era isso, porque a dinâmica dessas coisas, como que acontecia? Não, o Telegrama é uma questão de comunicação em 1981, ou seja, nós estamos falando praticamente de 39 anos atrás, onde a comunicação, quem não tinha telefone, como se comunicava, né? Ou seja, você trabalhava para os outros mestres, ou os outros cenotécnicos, você encontrava nos botecos do lado do teatro. Assim que funcionava, né? Alguns cenotécnicos ficavam devendo um pouquinho, porque aí você sempre estava detrás dele para receber, e quando eles pegavam um outro trabalho, aí ficava muito fácil te contratar novamente, né? Aí eles acertavam que estava atrasado, você começava a trabalhar, aí eles pagavam 80%, ficavam devendo 20%, você ficava atrás dos caras. Então, os caras não precisavam ficar atrás da gente, a gente que ficava atrás dos caras, né? Outras produções, por exemplo, como que era acertado o pagamento? Por exemplo, eu trabalhei com muito grupo, né? Eu não saí do municipal, e depois que fiz a parceria com Walter, eu não comecei a trabalhar fazendo cenários muito grandes, eram cenários de pequenos grupos. Por exemplo, o grupo Engenho, que eu fiz o primeiro cenário que relato no livro, o que eu recebi do acordo que foi feito saiu do salário de uma das atrizes, a Iraci, que eu fui receber de Iraci, ela trabalhava um negócio do parlamento aí estadual, né, dos diputados estaduais. E assim, era um grupo, e ela que me pagou. Ou seja, a história do Telegrama, quem me pagou o salário da Foda Rock foi a Cibele. Tá pagando as contas até hoje. A Cibele é a esposa do Jorge, para quem não sabe. Sim. Mas a história do Telegrama, a comunicação, tudo isso, era uma forma de você entrar em contato porque, por exemplo, a Betty Correia, que era a cenógrafa que estava me procurando, eu não ia encontrar com a Betty nos botecos dos teatros, ou seja, nem tinha trabalhado com ela, ou seja, nós tínhamos tido um contato meio fortuito e tal, e trocamos telefone e tal, mas ela passou o telefone, eu não tinha telefone, né? Mas a comunicação era assim naquela época, era... assim, às vezes a gente fala com amigos, mais ou menos da minha geração,
E a gente não lembra como a gente se encontrava, como que marcava, oh, vamos a tal lugar, coisa e tal. As pessoas simplesmente iam chegando. E nos teatros a mesma história, né? Tinha uns pontos, né? O pessoal, por exemplo, que fazia muito cinema e televisão, eles se encontravam naquela padaria que tem do lado onde era a Tupi, ali no começo da Afonso Bovero. A TV Tupi era ali. Eu não me lembro que TV que existe aí agora. Mas ali tinha uma padaria e o pessoal se encontrava ali, os cenotécnicos corriam lá, e assim que arranjavam trabalho. Eu nunca fui lá, mas o pessoal falava toda hora dessa forma de achar trabalho, né? Ah, é legal como que se dava essas coisas. É porque para a gente, é assim, foi uma parte curiosa do livro, porque a gente hoje tem um dinamismo tão grande de, assim, as pessoas ligam rápido, a gente já tem que passar um orçamento, algumas vezes rápido já é aprovado, rápido já é entregue o cenário. Aí a gente fica imaginando naquela época, você tá com uma ideia, você manda um telegrama, a pessoa precisa aparecer, né, nesse telegrama, a pessoa do telegrama, e vai começar a estabelecer alguns contatos pessoais, né? E aí a gente é uma curiosidade, né, da época, o fato das pessoas não terem telefone, né? Mas é isso. Era outra dinâmica, assim, não existia a urgência que existe hoje. Por exemplo, a gente se encontra e a gente tem, ou seja, conhecimos em 2012, enfim, você tem acompanhado todos esses últimos anos, trabalhamos juntos um grande período, você agora faz as coisas por sua conta, enfim. Mas você percebe que essas oportunidades que existem agora, por exemplo, de trabalhar nos grandes grupos musicais, as produções musicais que existem, devem ter umas 4 ou 5 produtores diferentes de grandes musicais, né? Fora as óperas que são produzidas pelo Teatro de São Pedro, pelo Teatro Municipal, ou quando nos surge alguma oportunidade de trabalhar no Teatro Municipal do Rio. As coisas que você tem feito, e nós também fizemos com Denis, em Manaus e em Belém, algumas coisas em Minas que Denis já fez, eu não participei, enfim. E isso ali era inexistente naquela época, não era bem diferente, ou seja, a gente trabalhava com... no Saci, por exemplo, que foi uma grande parafernália, trabalhávamos 5 ou 6 técnicos, né? Hoje você sabe que para fazer um musical, uma ópera, no tempo que é necessário, você precisa 40, 50 técnicos para te acompanhar. E senão você não dá conta. E a gente não dá conta de fazer. A gente tenta fazer 2 coisas simultâneas porque a oferta é muito grande, certo? Mas eu não conheço nenhum cenotécnico que esteja estabelecido aqui em São Paulo que tenha capacidade de fazer 2 produções simultâneas e bem feitas. E sem reclamação de algum dos produtores. Sim. É impossível. Isso é o principal. Não, a gente faz, já que não vai tu mesmo, né? Ou seja, os construtores somos menos que a oferta que existe, né? E tá faltando até assim, falta formação, né, de profissional, falta também ter mais gente chegando e assumindo também responsabilidade e tal. É muito difícil mesmo ter 2 produções aí, com 2 produções e você que dá conta de 2 produções, porque falta algo de vez em quando uma formação que dê mais autonomia, né, para esses profissionais. Esses profissionais cheguem e tenham mais uma postura de resolver mesmo, né? Não ficar tão dependente. Das produções simultâneas mas que tem ótimos profissionais. Das produções simultâneas que nós fizemos com Denis, nós fizemos simultaneamente Priscila e Familiada, certo?
Olha, foram as únicas duas produções que a gente não teve alguma reclamação, assim, de que ficamos, atrasou alguma coisa ou coisa parecida, assim. Mas é raro, é muito raro, porque, assim, as propostas, quando chegam, estão muito em cima do que a gente tem capacidade de produzir, né? O tempo é muito curto. Eu não sei por que funciona assim, mas também eu acho que algo cultural da gente. Assim como a relação, acabei não respondendo da história dos acertos. Dos acordos de trabalho. Os acertos continuam no fio do bigode, né? Às vezes você leva uns tropeços, né? E a gente não tem retaguarda para aguentar dívidas de alto escalão, certo? Todos nós sabemos, né? Mas é assim que funciona, ou seja, é algo cultural. O tempo que a gente tem para produzir um espetáculo, o máximo que a gente tem conseguido, eu acho que é mais ou menos 3 meses, né? E eu acho pouco. Eu acho pouco, sim, para você pesquisar, para você escolher os melhores, as melhores formas dos materiais, de que fique mais em conta, mais seguro, coisa e tal. Agora, existe uma diferença também. Hoje em dia, com os métodos de produção, qualquer espetáculo desse porte, ele começa, ele dura 3 meses, dura 6 meses e depois acaba. Ou seja, apesar de que com 10 a gente continua mantendo o mesmo sistema de construção, de como se aquilo fosse viajar, porque não sabemos fazer diferente. Às vezes não é necessário fazer aplicar os métodos que a gente aplica, porque acaba a produção e vai destruir tudo aquilo. Mas enfim, a gente faz desse jeito, mas eu acho que é algo que poderia ser melhor explorado. Mas as formas de produção hoje em dia, né, com lei Rouanet, lei de incentivo, coisa e tal, mudou completamente a forma de como se faziam as coisas antigamente, né? Ou seja, Jorge, falando dessas grandes produções, eu estou aqui vendo uma pergunta do Isaac Trujillo, que está dizendo assim: boa noite, mestre, desejo muito sucesso no lançamento do livro. Queria saber, como cenotécnico, como foi feita a chuva no palco da peça Singing in the Rain com a Cláudia Raia no Teatro Porto Seguro. no teatro, foi feito no Teatro Santander, né? No Teatro Santander. O que nós fizemos foi eu acho que eu estava lá nessa produção. Como? Eu estava lá nesse projeto, né? E foi no Santander mesmo. Olha, a gente construiu todo o cenário, mas o sistema de chuva foi contratado da Inglaterra. Foi feito, veio de fora. Né? Eu acho que não era um sistema que a gente não pudesse fazer, mas era algo muito preciso, bem inovador, assim, por exemplo, né? Mas o sistema assim, tinha uma caixa d'água de 3.000 litros, né? Uma distribuição desses chuveirinhos de incêndio, né? Establecido em uma determinada altura. O nosso desafio foi fazer o sobrepiso com um deck que a parte de baixo tinha que ser inclinado para que toda a água fosse recolhida novamente, certo? Isso foi um trabalho assim bem complexo, né? Obedecendo às inclinações estabelecidas pelo cenógrafo, a saída da caixa, enfim, foi todo um processo bem complexo de fazer e resolver, pesquisar madeiras que entregassem
maderas que no entortasen, no podía ser piño, no podía ser una madera mole, enfim. Agora, o sistema de bomba é um sistema de cai a chuva, recolhe, volta para a caixa de 3.000 litros, enfim. Agora, o sistema regular... É? A gente fez um cenário que era com a Ellen Rocha, eu não vou lembrar agora o nome. Que horas ele... Não é esse nome, eu esqueci. E a gente também fez um sistema de chuva, que aí sim a gente fez esse sistema. Uma coisa, lembrando também que esse sistema tinha a fuga da água, era jogado, era bombado na caixa, e tinha um sistema para purificar a água e um aquecedor para não atrapalhar na voz dos atores, né? Não ter problema de resfriar. Um espetáculo com direção de Fernando Cardoso, né? Lá no Teatro Augusta, que tinha a história o saguão de um aeroporto, tinha um avião atrás, lembra? Um painel. Sim. E a gente fez toda essa sequência, compramos, fomos na Florêncio da Abreu, compramos 2 bombas d'água e fizemos todo o sistema de circulação. E esse espetáculo era interessante no sentido de que chovia o tempo inteiro, chovia o espetáculo inteiro. Com intensidade, uma hora menos, outra hora mais, mas era o tempo todo. Era o tempo inteiro, era 1h30 de chuva, mais ou menos. Mas claro, o espetáculo do musical de Cantando na Chuva era um processo bem maior, né? Ou seja, não dá para comparar o tamanho do palco do Santander com o tamanho do palco do Teatro Augusta, né? Mas os sistemas são mais ou menos legais. Mas, claro, esse pessoal, por exemplo, tinha o controle da gente da água era manual, né? Com uma bomba manual. O sistema de chuva de Cantando na Chuva era todo por meio de computador, e isso. Eu não... Loucas por ele. A mulher ficava esperando o Daniel, né? Loucas por ele. A atriz, a Ellen Rocha, ficava esperando o Daniel chegar no aeroporto, e era uma... Isso mesmo. Olha, são tantos espetáculos que a gente lembrar de tudo é impossível, assim, mas o sistema de chuva, de Cantando na Chuva, realmente foi um sistema, assim, bem consistente, assim. Eu não acompanhei, porque a gente fica preocupado em tantas coisas que tem que resolver em um cenário, as correrias sempre são grandes, coisa e tal. Está funcionando, a água está escoando, está voltando para a caixa d'água, legal, vamos embora. Mas não sei se eu respondi para o rapaz aí, mas... tem a pergunta da Lívia, eu vou perguntar aqui, ó. Gostaria de saber um pouco sobre a dinâmica entre o projeto, o desenho e a execução. Vocês sentem falta de detalhamento do projeto ou do acompanhamento do cenógrafo no processo de montagem? Os cenógrafos costumam aparecer, a maioria são bem presentes, é poucos, né, Jorge? Que não estão muito juntos. Mas o que ela está falando mesmo é o andamento, né, do projeto. Como que é? Olha, isso depende de cada cenógrafo, né? Tem cenógrafo que chega às 8 da manhã e fica com a gente até 6 da tarde, acompanhando o projeto. Tem cenógrafo que vem, entrega o projeto, vai embora e volta quando o negócio estiver pronto. E desde um até o outro, existe toda uma mistura de formas de trabalhar dos cenógrafos, né? Então, eu posso dividir essa pergunta mais ou menos assim. Quando existe uma relação muito estreita entre o cenógrafo e o cenotécnico, né, eu posso dar o exemplo de minha relação com Márcio Tadeu, né, que é o cenógrafo que
eu trabalhei durante mais tempo de uma forma muito estreita, né? Tanto que ele considera que eu sou um parceiro da cenografia dele. E outros cenógrafos, por exemplo, que fazem um detalhamento muito preciso do que você tem que fazer. Apresenta plantas em escalas grandes, detalhamentos, apresenta maquete, apresenta layout. Então, assim, você tem uma triple leitura do projeto, que se o cenógrafo está ou não está presente, se ele não errou em nada, você vai executar aquilo do jeito que está, né? E com o cenógrafo, que você tem uma relação mais estreita, a cenografia vai crescendo conforme o dia a dia, né? Os períodos que trabalhei mais com Márcio Tadeu, sobretudo no Teatro Eugênio Kuzner, que é um espaço que ele conhece muito bem, era um período no qual os cenários ainda eram construídos nos próprios teatros, né? Então, por exemplo, a gente montava um pedaço do cenário, aí depois à tarde chegavam os atores, vinham o diretor, ensaiavam, e no dia seguinte o diretor falava, olha, isso aqui não funcionou, aqui precisa uma passagem maior, aqui não sei o quê, sabe? Então, o processo ia indo, e éramos poucos técnicos. Existe uma diferença muito grande referente a isso, né? Da relação de um cenógrafo que trabalha assim de uma forma bem próxima do cenotécnico, aquele que deixa todos os detalhamentos para você executar. Isso é uma diferença. E outra diferença é as épocas pelas quais eu passei e de como se trabalhava, né? Por exemplo, os cenários feitos, uma das produções maiores que nós fizemos com Denis foi a construção do Anel dos Nibelungos em Manaus, né? E o diretor era inglês, o cenógrafo era inglês. O cenógrafo chegava, ficava 3 dias apresentando o projeto, se certificava de que a gente tinha entendido tudo certo, e ele voltava embora para a Inglaterra e voltava quando o negócio estava pronto, né? E nunca escutei dele nenhuma reclamação de nada, mas o projeto dele era muito bem detalhado. Eu trabalhei aqui nos anos 80, um trabalho com Walter Quaglia, tinha esse detalhamento todo. Quando trabalhei com Quaglia, não conhecia ele, né? Mas Quaglia era engenheiro, enfim, dramaturgo, e ele trouxe um projeto bem detalhado de tudo. Foi bem legal, assim. Gostei muito. Eu não sei se isso responde o que Lívia estava perguntando, mas entre um exemplo do que é trabalhar, por exemplo, com um cenógrafo como Márcio Tadeu, ou trabalhar com Walter Quaglia, ou com esse cenógrafo inglês, existe todo um leque intermediário de cenógrafos que tem suas particularidades de trabalho, né? Alguns passam lá uma vez por dia, umas horas, umas coisas, enfim. Você já sabe como é que é, né? E, Jorge, falando sobre isso já, também tem uma pergunta aqui do Rafael Bicudo, perguntando assim, em que momento do processo você acha que a equipe de cenotécnicos deve ser convidadas para o trabalho? Você acha que os cenotécnicos eles precisam estar em que momento? Já na sala de ensaio, na leitura do texto, lá na frente? Como é que você enxerga isso? Bom, eu relato no livro un espetáculo, Fogo na Terra, que foi um espetáculo, uma produção de Benedito Rui Barbosa, que ele alugou o Teatro Taíbe, né? E formou todo um elenco, Mário Massetti, que era o diretor, e o Mário me convidou para participar desse projeto, né? Então, nesse trabalho, eu acompanhei todos os ensaios, né? Desde os laboratórios que eram feitos, que
chamava cadeira quente, os caras iam fazer, todo dia cada ator fazia uma performance de sua personagem, iam escolhendo, enfim. Então foi um processo muito interessante acompanhar tudo isso, né? O cenógrafo acompanhava, coisa e tal. E eu acho importante, Uhum. Mas, hoje em dia, eu não sei se a gente tem esse tempo. Ou seja, estou dando um exemplo de 1985, né? Ou Sim. seja, estamos falando de 35 anos atrás. Uhum. Hoje, eu não sei se eu teria condições de fazer isso. Talvez Denis, que o Denis trabalha operando espetáculos ainda, né? Acho que o período que ele trabalhou um pouco, fizemos um cenário para João Falcão, vai entrar em um dos relatos do livro próximo. Nós fizemos também A Máquina, que era assim, algo bem meio artesanal, né? Que a gente fez todo um giratório que funcionava manualmente, com os atores pedalando em cima do giratório, construímos toda uma arquibancada, era um projeto que viajou pelo Brasil todo. A gente acompanhou um pouco isso, mas isso é uma particularidade, por exemplo, de como o João Falcão trabalha, né? Sim. Ele como diretor, como cenógrafo, ele é Varia criador. de produção para produção, né? Como? Varia de produção para produção, né? Isso é tudo muito relativo, ou seja, não, não existe acho que não existe uma fórmula. Agora, eu acho sim que os operadores, sobretudo nos espetáculos de grandes musicais, de ópera, coisa e tal, é evidente que eles têm que acompanhar o que acontece na sala de ensaio, porque é um processo que é muito curto, né? Ou seja, é muita gente para ensaiar, dançarinos, cantores, enfim. Eu acho que existe um abismo hoje em dia maior entre os técnicos operadores e os técnicos construtores, de que esse abismo do construtor participar do ensaio, certo? Eu acho que se existisse uma relação mais estreita, ou um interesse mais estreito entre o operador, o construtor e o andamento do espetáculo, ia facilitar um monte de coisa, né? Uhum. Mas esse é um diálogo que está a chegar aí, ainda, porque ainda não aconteceu isso. Claramente, alguém que vai operar um espetáculo aparece no galpão para saber como que está sendo construído, como que é, né? Que a gente se Sim, conhece sim. muito com os técnicos. Às vezes você chega a resolver as coisas de outro jeito, né? Mas essa relação mais estreita é algo que está para acontecer ainda. Não, eu não Ainda diria não aconteceu. que ela existe ainda hoje. E, Jorge, falando agora um pouquinho do livro, você mostra aqui no livro, você coloca várias fichas técnicas dos projetos que você participou, dos espetáculos que você construiu. E quando você coloca as fichas técnicas, eu percebo aqui como mulher, agora em 2020, e essa discussão está muito, assim, borbulhando nesse momento, né? Que não tem mulheres nas fichas técnicas, principalmente no cargo de serralheria, marcenaria. E você, assim, eu trabalho com você recentemente, então, assim, eu sei que isso é uma coisa que você preza muito e você é um grande incentivador e formador, inclusive, de mulheres da marcenaria, da serralheria, das técnicas de palco, enfim. Você acha que antes não tinha espaço ou não havia interesse para mulheres assumirem essas funções? E já vou aproveitar e emendar essa pergunta em uma outra,
que é como que você se sente sendo mestre dessa nova turma de pessoas interessadas na cenotecnia. Já aproveita as duas. Olha, nos anos 70, eu acho que não existia tanto interesse mesmo Uhum. mas eu lembro que na época que eu trabalhava no municipal, apareceu uma moça lá que eu não lembro direito se ela chamava Mirela e de onde que ela chegou, se ela veio de alguma faculdade de arquitetura ou algo assim. Mas eu me lembro que ela estava interessada na construção dos cenários, ela participava, cortava, enfim. Espera um pouquinho que estou com um problema aqui, ó. A gente trouxe essa discussão aí das mulheres, porque é uma coisa que hoje em dia a gente percebe que tem muito espaço que está sendo preenchido por mulheres e tudo certo, assim. Joana, só segura um pouquinho, um probleminha aqui, peraí. Tudo bem. Vamos mostrar o livro dele aí, ó. Gente, ó, a gente ficou de colocar o link, né, do livro dele. E tá aqui o livro dele. Deixa eu ver se acertar. Quem aqui, quiser adquirir já pode Cascavel. aproveitar e aqui embaixo está passando o e-mail do Jorge que dá para poder comprar o livro. Então entre em contato com ele. Resolveu, Jorge? Não, que estava falando que existia uma pessoa assim que tinha. Olha o dedo aqui. Já foi? Tá. Não, existia uma moça nos anos 70 que se interessou. Uhum. Mas era algo assim meio esporádico, né? Nos anos 80, que eu me lembre, não. Mas nos anos 90, Márcio Tadeu e Elio Cardoso davam aula em uma faculdade de Santo André, eu acho, e tinha uns alunos e alunas que falaram de minha oficina e apareceram as pessoas para fazer estágio lá. Né? Uhum. No curso do ano 2000, em 2010, no Sérgio Cardoso, tinha 20 pessoas e eram 5 mulheres e 15 homens. Uhum. O curso finalizou com 10 homens e as 5 mulheres permaneceram até o fim. Né? E desse grupo, por exemplo, 2 mulheres continuam trabalhando até hoje, ou seja, com Júlia Zaragoza fizemos um trabalho junto até o ano passado. Marília, por exemplo, que tem trabalhado muito com Alício, trabalha com o grupo Oficina, né, no Teatro Oficina. E, ou seja, são pessoas que saíram e... Bom, e depois de 2012, quando eu entro a dar aulas de técnicas de palco na ASP, aí que descancarou mesmo, porque tinha muito... Era o inverso do que foi o curso de 2010, né? Ou seja, tinha 22 pessoas, 5 homens e o resto era toda mulher. Então... Maravilha. Então, e como assim, você se sente sendo mestre dessa nova turma que está chegando aí interessado na cenotécnica? Eu acho que é uma satisfação, assim, várias satisfações, né? De ver gente nova, interessada, né? E de ter equilibrado um pouco esse sexismo na profissão, né? Uhum. Ou seja, muitos anos atrás era inimaginável de que uma mulher se interessasse por bater prego, cortar serrafo, construir cenário, carregar praticável, enfim, era bem estranho assim, né? Mas hoje em dia a Alicia trabalha, as equipes são também equilibradas assim, né? E eu acho que eu acho que não dá para dizer hoje que a diferença de sexo faz uma diferença
na construção ou na metodologia de fazer as coisas, de carregar, de tudo isso. Não, eu não vejo diferença nenhuma. Uhum. Tanto... Tem uma... São bem-vindas. As mulheres, além de ser bem-vindas, trouxeram também uma harmonia, né? O Jorge sempre falava isso pra gente. Mas, ó, eu vou entrar no lugar aqui que é o Jorge juntou com uma galera, né? E foi idealizando a cooperativa de teatro e dos técnicos, né, de teatro. E aí a pergunta que eu queria fazer, assim, a primeira, né, de várias aqui, Jorge, com a experiência da cooperativa e todas as suas vivências em produções, você acredita que a nossa organização parte apenas exclusivamente de nós técnicos? Ou precisamos abraçar a causa juntos, às escolas de formação e a todos os setores do teatro precisam ser mais participativos, assim, tá também ajudando nessa difundir essa formação, porque uma coisa que quando surgiu esse questionamento é que você falou também que a gente não adiantou juntar só os técnicos, também talvez precisava formar esses técnicos na época da cooperativa, né? E aí eu queria que você relatasse um pouco isso. Bom, fala um pouquinho da cooperativa, o ano. Eu acho que as pessoas se juntam por afinidade, sabe? De ter, sei lá, escolher uma mesma linguagem de trabalho, enfim, não sei. Na época que não existiam esses locais de trabalho, quando eu pensei nessa proposta que apresentei para os sindicatos SATED e tal, era porque o que eu tinha visto no cenário da Laisa Minelli, e se eu queria começar a aplicar umas novas técnicas, eu ia precisar de um local de trabalho, né? Aí eu pensei, bom, já que tem tanto técnico solto por aí, sem muita oportunidade, coisa e tal, talvez seja interessante que ter um local de trabalho em comum, né, que possa ser bancado pelo sindicato. Eu não sabia direito como que essa... Foi simplesmente uma ideia, assim, né, que foi crescendo. A partir de que eu conheci a Cibele também, ela foi ajudando, outras pessoas foram ajudando a elaborar o projeto. E o tesoureiro do sindicato, que foi Luiz Carlos Moreira, que ele abraçou a ideia, coisa e tal, ele foi encaminhando e tentando arranjar os recursos para levar isso em frente, coisa e tal. Mas, coincidentemente, eu estava viajando com um espetáculo durante o ano 82 e 83, e eu não participei suficiente quantidade de reuniões para entender como que estava se desenvolvendo isso. Mas o fato de acontecer já era algo positivo, né? Agora, quando eu vi que as pessoas que iam participar talvez não tinham nada a ver uma com as outras, eu fiquei um pouco assustado. Mas já era muito tarde. Ou seja, já tinham arranjado as máquinas, o INASEM tinha sido solicitado para entrar com os recursos de comprar um maquinário, a Secretaria Estadual de Cultura entrou com o local que era lá na Albino Bairão, detrás da Casa Mazzaropi, que funcionava próximo da Estação Bresser. Então, assim, era melhor que nada, mas o fato de que pessoas tão diferentes se juntassem sem ter um conhecimento ou, uma com as outras, ou um diálogo de como que eles viam uma cooperativa, ou os caminhos que isso deveria levar adiante, tinha grande chance de dar errado, né? Mas já estava lá.
E muita gente achou muito legal, começou a chegar muito trabalho, coisa e tal, papá. Mas, assim, para você ter uma ideia, tinha gente, nós éramos uma cooperativa, e tinha gente que chegou perguntando se ia ter 13º, sei lá, não sei, completamente, algumas coisas completamente fora, entendeu? Ou seja, o relacionamento também entre as equipes, apesar de que na equipe cenotécnica eram umas 6 pessoas, mais ou menos. Na equipe de adereço era Rossi e Paulo de Moraes. E tinha 2 costureiras que entraram lá, mas elas também trabalhavam, uma trabalhava com o grupo Tapa, e a Ieda, e a Ida trabalhava na Fiesp, né? Então, ela não queria aparecer muito nos programas, coisa e tal. A gente tinha uma convivência bem harmônica, assim, mas não existia uma discussão de como oferecer uma evolução de aquilo lá. Tanto que, por exemplo, quando eu vejo os programas do LAC, uma série de trabalhos, a equipe de adereço não foi feita por Rossi e por Paulo de Moraes. E eles faziam uns outros trabalhos, do qual a equipe cenotécnica também não participava, né? Então era assim, algo meio que estava meio condenado a não ir para frente mesmo, né? Mas eu acho que de tudo, de tudo que você faz na sua vida, você tira coisas positivas, né? Ou seja, a intenção é que você tire proveito daquilo que deu errado, né? E possa começar de novo fazendo outras coisas, seja de modo cooperativado ou não, mas corrigindo os erros que foram cometidos, né? Agora, se você não arrisca, também nunca vai descobrir. Sim. E dentro do livro a gente tem a carta de intenção, que assim, eu li ela e assim, confesso que eu fiquei bem emocionado, porque eu acho que ela foi escrita em 79, correto? 83. Como? 83. Ela foi escrita em 83, né, que ela foi escrita, e, meu, as inquietações são pertinentes hoje. Hoje, capaz que aumentou as inquietações, né? Então, como que é isso, Jorge? Como que é chegar hoje e ainda você vê que muitas coisas que você pensou lá atrás, que, meu, tem a parte que você fala assim de pegar os cenários que são descartados aí e reaproveitar essas coisas. Meu, é tão hoje a gente pensar, pô, vamos reutilizar esse material, não se pode jogar fora, tem que, sabe? Outra coisa, assim, é formação dos técnicos. E assim, poxa, tanta coisa que em 83 você estava escrevendo e hoje você ainda vê que tem muita coisa para a gente conquistar, né? Alice, sem dúvida, eu concordo plenamente com você. O que tenho a dizer ao respeito é que essa carta de intenção de 1983, eu acho que eu entreguei para o Moreira, mas eu não tenho como dizer para você de que essa carta de intenção foi discutida. Eu tenho a impressão de que não foi discutida, que as pessoas não e se leram, não entenderam. Até hoje. É? Esse leram não entenderam, e até hoje eu acho que ela não é discutida, porque a necessidade de formar técnico, a necessidade de você significar o que você está fazendo e ter uma linha, um pensamento de descarte, dar suporte para os grupos que precisam fazer cenário, algumas vezes não tem grana, e aí você estava com todas aquelas ideias brilhantes lá, e hoje você vê que não nada, né? Não melhorou muita coisa, assim, não viu muita evolução. E aqueles grupos que tinham necessidade naquela época, hoje em dia continuam tendo as mesmas necessidades, né? Só que o fato da relação de produção ter sido mudado, que hoje em dia, por exemplo, você tem os editais, tem as leis de incentivo, que não tinha muito naquela época, né? Então, por exemplo,
os grupos, é como eu expliquei, o grupo Apoena, Iracy Tomiato pagou o cenário com seu salário. Em Fada Rock, Sibeli pagou com o salário dela. Não tinha patrocínio. E os espetáculos, eles pagavam aluguel do teatro, pagavam uma série de coisas. Esses problemas continuam até hoje. Só que, ou seja, os grupos que não ganham edital, por exemplo, como que produz? Eu não sei. Assim, cada vez que chega alguém que tem falta de recurso para fazer algum projeto, eu fico contemplando a situação do pessoal, porque a gente não pode esquecer de onde que a gente veio, né? Por tudo que a gente passou. E eu acho que uns 20 anos de minha vida trabalhando para os grupos da Cooperativa Paulista de Teatro, que foi a Cooperativa Paulista de Teatro foi uma fórmula muito interessante de grupos se aglutinarem para poder produzir. E foi incrível, assim. Eu tive muita satisfação de trabalhar para esse pessoal durante tanto tempo, né? Ou seja, minha trajetória com espetáculos maiores, que já tem 20, 21 anos, é a partir de minha sociedade com Denis, né? Porque Denis, que tinha conhecimento e viajava muito com atores que faziam muita novela, assim, atores mais conhecidos, né? Ele que trouxe, Denis que trouxe essa freguesia. Eu não tinha conhecimento não tinha trabalhado para essas pessoas, não tinha, ou seja, mas não porque eu me negasse, não tinha calhado, ou seja, os cenotécnicos sempre foram uma quantidade menor do que as necessidades do teatro. São Paulo, quantos teatros São Paulo tem? 200? Não sei quantos tem. Mas a gente sabe que nós não somos 200 cenotécnicos. Né? Se somos 10 ou 15, já é muito. Sim. Sim. O que eu deixei de responder para você dentro que você perguntou, que eu agora esqueci? Não, eu acho que está contemplando isso daí mesmo. Jonas, você quer que eu leia? Pode ler, porque acho que faz parte do que o Jorge estava falando já. Mestre Jorge, como você vê as leis de incentivo à cultura? Como afeta o teatro? A geração de renda e expansão de vagas e a geração de renda e expansão de vagas de trabalho. Como você vê isso aí, Jorge? A pergunta é da Jaqueline Santana. Olha, eu não sou muito informado referente a isso. O que eu posso dizer é que quando não existiam as leis de incentivo, a impressão era que as produções duravam mais tempo. Ou seja, você construiu um cenário, aquele cenário ficava como mínimo 6 meses em cartaz, e depois a produção viajava um ano ou dois. Se você tiver oportunidade se vocês tiverem oportunidade de trazer aqui em algum momento o Zé Esteban ou o próprio Denis, eles poderão contar melhor que eu de como que eram essas turnês, de que, nossa, esses caras eram incríveis, meu, eles, por exemplo, acabava uma temporada em um lugar, eles desmontavam a luz, desmontavam o som, desmontavam o cenário, carregavam o caminhão, viajavam por outra cidade, descarregavam, montavam tudo, descansavam um dia e 2 ou 3 dias depois já acontecia a função, e assim sucessivamente, desde a pouco eu fui. Eu não passei por isso, mas eu conheço muito porque eles contavam, ou seja, de cenários que eu tinha participado na construção, ou sei lá. Vou te dar um exemplo.
A Morte do Caixeiro Viajante, por exemplo, eu acho que foi com Paulo Altran, né, direção de Flávio Rangel. O Walter viajou, o Walter que tinha acabado de chegar de Uruguai, viajou o Brasil inteiro com essa. E não existia a lei de incentivo, ou seja, os patrocinadores eram a própria produção que batalhava, e os patrocinadores geralmente davam um apoio consistente, porque alguns sectores faziam novelas, eram reconhecidamente assim no Brasil todo, né? Ou seja, dar um aporte para um projeto cultural com gente desse calibre era um retorno tranquilo, né? Hoje em dia, isso que eu acho que mudou, e eu não entendo como que funciona direito hoje. Vai, por exemplo, tem a lei de incentivo, tem um X de grana, certo? E acaba a temporada, acaba os recursos que vieram do incentivo, e acabou a temporada. Parece que ninguém quer correr o risco de continuar com um espetáculo que seja um tremendo sucesso, né? A não ser os grupos menores que arriscam e vão em frente, né? Nos anos 80, por exemplo, o grupo Ornitorrinco fez vários espetáculos de tremendo sucesso. O Burrey, o Doente Imaginário, enfim. E era um grupo, mas teve uma longa trajetória, e que eu me lembre, não sei se tinha lei de incentivo já nessa época. Eu sei que os espetáculos, eles continuavam um longo prazo, assim. Jorge, falando ainda, voltando um pouquinho no que o Alice falou, só para contextualizar, quem não leu o livro ainda, um spoiler aqui, a carta de intenção que o Jorge escreve, eu vou ler um trechinho dela para a gente poder fazer uma pergunta. Hoje no Brasil, mais especificamente em São Paulo, 80% dos técnicos teatrais existentes são de formação intuitiva ou independentes, sem nenhuma escola de orientação prática básica. E você finaliza essa carta, isso é o início, e você finaliza ela falando um trecho assim, acreditamos, portanto, que a união e a organização dos técnicos da nossa categoria poderiam contribuir para manter o teatro vivo, atendendo ao mesmo tempo tanto os grupos teatrais que possuem pouco respaldo financeiro, como também as superproduções, atendendo ao tocante das necessidades da criação cênica que tanto carece atualmente o teatro brasileiro. Isso foi escrito em 83, né, Jorge? E você passou, no livro você narra o seu acompanhamento da censura no teatro, a criação do DRT para a regularização da profissão, a posse da Lélia Abramo no SATED, a definição dos valores tabelados dos cachês para os técnicos e a criação da Cooperativa Paulista de Teatro. E tudo isso aí aconteceu em 45 anos, né? A minha pergunta é assim, Jorge, você enxerga que existe algum movimento crescente em relação aos direitos dos técnicos hoje? E o que você diria para uma pessoa que está iniciando na cenotecnia agora? Está pensando em se tornar um cenotécnico hoje? Não é tão simples isso de responder, porque a gente segue sem ter uma escola de técnicos, né? Ou seja, a ICP, ela permitiu esse fluxo de técnicos novos que nós falamos um pouco atrás, mas mesmo assim é insuficiente para a necessidade que o teatro em São Paulo necessita, né? Porque
é como eu falava para o Alício faz pouco, a quantidade de técnicos é menor do que a necessidade, ou seja, a gente acaba pegando tudo e a gente tem que reconhecer de que nós não somos capazes de fazer tudo bem feito o tempo inteiro, certo? Uhum. Se a gente abraça mais volume de trabalho do que temos capacidade de fazer, alguma coisa a gente vai fazer errado. Não tem como. O tempo e o espaço é insuficiente. E mais nessas produções gigantescas que estão, né, que estão tão vigentes hoje em dia. Mas, por exemplo, nós dois tivemos a oportunidade de fazer um trabalho menor o ano passado, né? Que eu acho que teve um bom resultado, foi algo legal de fazer, algo assim, quando é assim, é prazeroso porque não tem estresse, né? Ou seja, fizemos de boa. Mas a forma do técnico entrar no médio ainda está precisando de alguém que tome essa iniciativa, assim. Mas tem que se analisar todos os tropeços que foram feitos, por exemplo, no laboratório de arte cênica, né? Ou seja, se for algo que tem uma hierarquia muito burocrática, eu acho que não sei se vai funcionar. Tem que ser, os técnicos têm que começar a se reunir e decidir o que eles querem, né? Ou seja, as iniciativas pelas necessidades que o mercado oferece, eu não sei se essa situação está muito propícia hoje, né? Claro, a pandemia trouxe uma outra realidade. Essa necessidade de que todo mundo está meio... De pronto, todo mundo ficou em contato, né? Se ligando, redes sociais, enfim. Mas não existia isso antes da pandemia. Era cada um por si, né? Não sei. A gente vê alguns exemplos de grandes oficinas de cenotécnicas em mundo afora e se pergunta por que aqui não dá certo. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu gostaria que acontecesse e gostaria de participar se fosse convidado, mas eu já fiz uma tentativa, não deu. Agora tem que criar espaço para outras pessoas procurarem uma linha parecida a essa. Mas que existe campo para isso, eu acho que existe. Sim. Sim. Ô, Jorge, a gente vai... Bom, a gente já está com 1h20 praticamente de live aqui, né? E aí a gente vai... Bom, o seu livro, né? Os Invisíveis do Teatro, primeiro ato. E você está prometendo ainda mais 2 atos. E a gente também tem uma expectativa de aparecer um livro técnico aí. Você quer falar dessas outras... O que você enxerga nesses próximos livros? E falar um pouquinho também dessa iniciativa que você está com a Viviane Ramos. Então, essa iniciativa, bom, quando o Plínio Coelho me convidou para fazer esse livro, ele também tinha falado de um livro técnico, né? Mas eu tinha um certo receio do livro técnico, porque eu acho que tenho mais facilidade de contar história do que fazer um livro técnico, né? Aí a Viviane, quando eu falei do livro biográfico, falou, não, mas você precisa fazer um livro técnico e tal. E olha, se você quiser tentar, a gente pode fazer junto. Então, começamos a fazer, não me lembro se 2013, 2014, esse livro está pronto, a gente está fazendo a revisão desse livro, e só que, claro, é um livro que vai ter um custo maior do que custou esse livro biográfico, porque tem que ter muito desenho, tem muita fotografia.
e assim, a gente está vendo como que acabar a revisão para ver que caminhos a seguir, né? Assim, a ICP se ofereceu para a gente fazer um boneco do livro para poder apresentar em alguns locais que se interessem por fazer esse livro. Eu acho que pode ser importante, sim, um livro em português que não tem, por exemplo, nós sabemos que na Itália tem muito material escrito a respeito disso, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem. E esse livro é uma introdução na cenotécnica, não é um livro que detalhe todas as coisas que a gente fez, ou seja, as coisas que eu tenho feito com Denis nos últimos 21 anos, ou 27 anos que a gente começou a trabalhar pela primeira vez, as coisas que tem feito Dalton Nunes, que é nosso mestre de serralheria, que está junto com a gente faz 20 anos, se a gente junta todas as manobras que inventamos, os três, nesses 20 anos, isso merece um outro livro de coisas mais específicas, assim, né? O que o livro técnico, o que eu estou fazendo com Viviane, é uma introdução da cenotécnica, né? Com as estruturas primárias que você todo também acompanhou e tal. É dar umas fórmulas de como você evoluir criando cenários, criando plataformas praticáveis, escadas, né? E como eliminar barulhos, como fazer as coisas que sejam fáceis de montar e desmontar, enfim, é isso. É uma introdução. Assim, acho que existe muito campo a ser explorado referente a tudo isso. Seja na junção de equipes de pesquisa, ou seja, em material de divulgação das técnicas que a gente tem aplicado nos últimos anos, né? Alguém tem que tomar uma iniciativa, senão é isso. Mais alguma coisa? Não te respondi? Joana, você tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, eu só quero, assim, agradecer muito o Jorge ter cedido esse tempo para conversar com a gente falando sobre esse livro, porque eu acho que é um livro muito importante, a gente não tem registro técnico, esse registro histórico que você traz, né, Jorge, da equipe técnica, como você diz aqui no título do livro, Os Invisíveis do Teatro, eu acho que é exatamente isso, né, assim, muitas das pessoas que você cita no livro, elas estão apagadas, né? Elas não são, elas ficam sempre ali na coxia e acabam não sendo vistas. Então, é muito bacana a gente poder ter esse registro, poder ter essas pessoas sendo lembradas e essas histórias tão legais que você conta aí pra gente. Então, te agradecer por compartilhar isso com a gente. É muito importante. Muito obrigado. Para mim foi um prazer também poder falar com vocês. É isso. Então, qualquer coisa, estamos aí. Eu ainda tenho um textinho aqui que eu escrevi, que é uma devolutiva do livro, especificamente assim, e aí eu vou ler para você. O papel que nos coube. Sempre esperam de um técnico, e tem razão de esperar, que cada um desempenhe o mais perfeitamente possível o seu papel de técnico. Assim, um homem que se criou entre pregos e madeiras, cordas e rodanas, de uma coxia, somente esperamos como uma espécie de segurança que ele permaneça no seu posto. Aqui, neste livro, um cenotécnico, além um escritor, recolhe sobre seu olhar crítico e generoso o que ele viu e sobre o que ele e seus colegas deixaram pelo caminho. Um olhar solitário e único de um dos maiores representantes vivos da história da cenotecnia e do teatro brasileiro. Não se espera de um técnico que sejam ambas as coisas, cenotécnico e escritor. Isso seria esquisito. Um homem desses seria diferente dos outros, não merecia confiança. No mundo das letras, seria um diletante. Em política, uma grandeza imprevisível. Em religião, um livre pensador. Em suma,
seria suspeito de incompetência e inconstância, pois a sociedade, convencida de que só um marceneiro que não seja poeta poderá fazer peças de madeiras bem acabadas. Penso que escrever é um ofício árduo e duro como fazer uma escada, um praticável e um painel. E sei que um cenotécnico vale tanto para um teatro quanto um dramaturgo, um ator ou um diretor. Porém, ambos padecem do mesmo mal, o que os coube. Hoje, esse é o meu olhar aberto, é o olhar aberto do Papo da Coxia, para que esse livro também reflita ao que nos cabe e que tenhamos olhos abertos para mais iniciativa como essa. Parabéns, Jorge. Desejo que você continue levando essa luz que te conduz. E aquele cowboy com seu chapéu, agora precisa incorporar um lapisinho e um caderno de memória para mais anotações. Que venham mais atos desses próximos livros aí. Obrigado mesmo, Jorge. Todo o meu agradecimento por tudo que você fez por mim também, como por formação, e o que você vem fazendo pela gente aí, que, poxa, do Papo da Coxia tem uma galera que já participou com você, e tem muita gente aí que nos abastece aí de ideias, de coisa que passou aí pela Jorge Denis, com você e com o Denis lá. Valeu, Jorge. Obrigadão. Bom, muito obrigado, Alicia. Muito obrigado, Joana, Giovana. Muito obrigado a todos. E foi um prazer poder conversar com vocês, tá bom? Sim. Abraço. Obrigada, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.